peça mesmo para as próximas partidas do Ceará, Matheus Bahia vem sendo uma baixa importante. A gente sempre destaca e debate aqui quem fica naquele lugar no lado esquerdo. O Nicolas, Rafael Ramos, são as duas peças que o Condé tem à disposição. Mas o comandante alvinegro, depois do empate em 0-0 com o Grêmio, explicou a situação do Matheus Bahia, já pensando na partida contra o Juventude no próximo sábado. O Matheus, ele, desde o jogo do Palmeiras, né, ele sentiu o joelho e depois aí ficou tratando e retornou aos treinamentos. Estava, a princípio, conseguindo fazer tudo. Ele não foi para o jogo do Bahia em razão das questões contratuais. E veio, fez um treino lá em Salvador, ok. E, infelizmente, ontem ele escorregou e bateu com o mesmo joelho no chão, e acabou que voltou a sentir um pouco. A gente acredita, pelo que o departamento médico passou, que não seja nada grave, né? Talvez ele tenha condições de já ficar em condições de jogo para sábado com o Juventude. Tá aí o Léo Condé falando sobre o Matheus Bahia e essa lesão no joelho que preocupa, André. O atleta vai passar por exames médicos ao longo desta semana para saber a gravidade deste problema com o lateral esquerdo Matheus Bahia. Caso ele fique de fora da partida contra o Juventude, Léo Condé tem à disposição novamente Rafael Ramos e também o Nicolas. O vovô, a gente teve a informação ontem, confirmamos aqui no Jogada do Segundo Tempo, ele não tem mais nenhuma busca por atleta nesta janela de transferências, só em caso de reposição de peças. O que seria isso? O jogador entrou no departamento médico, vai precisar de um longo período para poder retornar, e aí o vovô voltaria à busca por um novo reforço. Mas por hora são apenas essas 5 contratações: o volante Zanocelo, o meio atacante Vina, os pontas Paulo Baia, Rodriguinho e como centroavante o Lucas. São essas 5 opções novas que o técnico Léo Condé tem à sua disposição, André. Valeu, Samuca, muito obrigado. E essa contratação aí do Luca, hein? Eu quero saber a opinião de vocês. Wilton Bezerra, Breno Rebouças. Garoto aí de 22 anos, potencial que tá chegando aí no time do Ceará. Mas me procurou esse Luca aí. Esse menino é daqui, depois foi pra lá. Foi. Não ficou por lá, tá de volta. Você acha que isso é solução, que isso é contratação? Até o termo com a coisa perguntada, há uma desconfiança, não é? Uhum. Bom, dizem que o menino é bom, é camisa 9, não é? É jogador de área. Eu realmente não me lembro de vê-lo jogar. Agora, vamos aqui raciocinar. Os senhores acham que a essa altura dos acontecimentos, né, com toda essa questão financeira limitada, o Ceará vai contratar um camisa 9 igual ou melhor do que Pedro Raul? Não vai. Não vai. Não consegue. Mas não consegue porque não consegue mesmo. Nem que ele tivesse um dinheirinho a mais, jogador com essas características e com esse valor, e estaria difícil, né? Então, esperemos que essa descoberta, né? Que isso acaba sendo uma descoberta. Olha, tem um garoto que foi lá, mas que é bom de bola, tanto que saiu daqui pro Internacional porque é bom, porque promete e tal. Então, eu acho que está dentro do alcance do time. Vejamos se numa necessidade de substituir o Pedro Raul, ele obedece pelo menos aqueles requisitos que se exige de um camisa 9. Me parece muito mais, Brenão, que foi uma oportunidade aí que o Ceará encontrou para trazer um jogador que tem 22 anos, que tem um potencial a ser desenvolvido, mas que ontem a gente até debateu sobre isso, que já tem uma certa experiência ali, uma bagagem no Inter, que é cearense, então a questão da adaptação vai ser boa. E eu conversei com profissionais que trabalharam com ele na base do Ceará e falaram: esse garoto é bom de bola. O Luca é bom jogador. Ele começou bem no Internacional, foi bem na base, subiu no profissional, mas aí, pela exigência do Inter, pela concorrência, ele acabou tendo muita dificuldade. Mas para o contexto do Ceará, por exemplo, para ele ser aquele reserva que entra, aquele cara que quando o Pedro Raul tá suspenso ele joga, para projetar inclusive um maior espaço no ano que vem, porque o Pedro Raul tem empréstimo até o final do ano. Ninguém sabe se ele fica ou não no final do ano. Sim, tem isso. O Corinthians pode querer vendê-lo, pode querer negociá-lo, enfim, ele não pertence ao Ceará. O Luca vai pertencer ao Ceará. Então ele pode já estar ganhando aí terreno para no ano que vem começar o ano e bem. E é um cara jovem. Sim, exatamente. Acho que são 22 anos, 22. Né, que ele tem. Cara super jovem, que diferente do Guilherme, que é outro cara jovem, tem mais rodagem, né? Tem mais
experiência do que o Guilherme, e mesmo sendo jovem pode ajudar o time do Ceará. Ele é bastante elogiado, inclusive, não só pelas pessoas que trabalharam com ele na base do vovô, mas muita gente lá no Inter fala que ele não tinha espaço porque o Inter tem muitas opções ali no seu elenco, mas que é um bom jogador, que é uma peça interessante, e o Ceará tá trazendo um cara que é para ser um reserva do Pedro Raul imediato, para ser mais uma opção. Ele não tem mais o Lelê, que também foi até melhor que não tivesse mesmo. Meu querido, e ter o Luca, precisava lembrar, rapaz. E ter o Luca é Conseguiram importante. perverso, né? O Ceará já traz um cara que tem identificação, que conhece o Ceará, conhece a maneira do clube, de trabalho do clube. Então, não vai ser difícil adaptar o Luca para estar à disposição. E aí é com ele. Aí ele tem que mostrar o que ele conseguiu nesses últimos anos, inclusive defendendo o Colorado. E o Ceará tem uma porcentagem dele, acho que 45% e 55% do Inter. O Inter até mantém maior porcentagem sobre ele mesmo, o Ceará trazendo o jogador em definitivo. O contrato dele acabava no fim do ano, o Inter liberou sem nenhuma dificuldade para que ele assine com o Ceará, mas mantém 55%. Isso mostra que o Colorado acredita no potencial do jogador. Mostra que eles acham que é um cara que pode render ainda futuramente. Então, eu acho que o Ceará foi buscar uma solução mais simples dentro até do tempo que a gente tem de janela. Como o Wilton disse, se foi difícil durante esse tempo todo achar um cara do mesmo nível melhor que o Pedro Raul, porque precisava de um investimento maior, tentaram o Lautaro no Cruzeiro, não deu certo, aí o Ceará foi buscar um outro cara que ele acha que tem potencial e que pode desenvolver nos próximos meses. E um outro detalhe que o Samuca trouxe pra gente, o Ceará encerrou a busca por reforços, pelo menos nesse primeiro momento. Não tem agora uma necessidade urgente de ir atrás de alguma posição. Mas é mais, né, Samuel, naquela conta do se alguém se lesiona, se tem uma necessidade, aí vai atrás. Mas de urgência de momento não tem. Resolveu, não é isso? Isso. Inicialmente, André, como fala o Wilton Bezerra, o vovô tinha ali a pretensão de trazer 3 jogadores, né, na janela de transferências. O João Paulo Silva foi quem falou isso várias vezes antes dos reforços chegarem. E aí o vovô foi criando necessidades. A saída do Rômulo, por exemplo, abriu a brecha para o Vina retornar a vestir a camisa do Vozão. O Ceará conseguiu quitar toda a dívida e o camisa 29 volta a vestir a camisa do vovô. Além disso, os atacantes, que era prioridade no Ceará. Os pontas vieram aí Paulo Baia, Rodriguinho e um cara para ser um centroavante, pelo menos sombra para o Pedro Raul. O vovô tentou o Lautaro Dias, não aconteceu, as conversas não prosseguiram e aí é bem provável que ele até vá reforçar o Santos, né? A conversa que rola no toque de caixa. Mas o Alvinegro de Porangabuçu está satisfeito com as contratações até aqui. Era necessidade de trazer jogador para o ataque, para dar munição para o técnico Léo Condé nas opções, principalmente no segundo tempo, e também de olho no meio de campo, na parte mais criativa. Zanocelo é aquele segundo volante com passe mais refinado, entre aspas. E também o Vina, que é o cara para ser uma sombra, pelo menos para o Lucas Mugni, que pelo menos nas últimas partidas perdeu aí a posição para o Lourenço no meio de campo alvinegro, pensando na sequência na Série A do Brasileirão. Valeu, Samuca. Ô, seu Wilton Bezerra. Zanocelo, Vina, Rodriguinho, Paulo Baia e Luca. Desses aí, só o Paulo Baia estreou. Estreou, mas com pouco tempo. Com pouco tempo. Mas podemos dizer que o Ceará sai dessa janela, de fato, mais fortalecido? Considerando os jogadores que saíram, que não eram utilizados, e com a chegada desses aí? Vamos conferir. É claro que pode acontecer uma oportunidade para o menino, para o Luca, para a gente conferir aquilo que se falou a respeito do jogador, que se encaixa dentro daquilo que o Ceará quer de um centroavante. Quanto ao Zanocelo, eu não sei. A coisa para mim está muito escura ainda, muito cinzenta. O Zanocelo entraria ali no sistema de meio campo, onde tem uma briga boa, e o treinador tem até mexido, e tem até um outro jogador, que é o Lucas Lima. O Lucas Lima, que é uma boa opção. O Lucas Lima, quando entra, ele não se faz de rogado, como se dizia antigamente. Sim. Garoto não se fez de rogado, é o novo. Então, eu acho que no meio-campo a coisa está bem preenchida, no meu modo de ver. Agora vamos esperar pelo Rodriguinho. Acho essencial que ele seja uma solução para o ataque. Sim. O que eu observo, o Paulo Baia só jogou alguns momentos, não deu para tirar maiores conclusões em termos de utilização. O fato é que Fernandinho, lamentavelmente sempre machucado, Pedro Henrique, esse pessoal que joga Ailo, que joga pelos lados, esse pessoal passa a ter concorrentes, passa a ter outras opções. Que é bom. O que é bom não é ótimo para o Ceará.
Então, o Ceará não se omitiu. Não se omitiu. Mesmo vagarosamente, ele foi. E tem mais o Vina, né? Tem mais o Que é Vina. outra interrogação. Então, nesse aspecto, o Ceará não se omitiu. Vamos esperar que, na qualidade, o Ceará tenha acertado a mão. Porque é aquela história da contratação. O risco pode ser um sucesso, como pode ser um tremendo fiasco. Que, aliás, de fiasco, nós já estamos porra aqui. E é aquilo que você diz, que seja reforço e não contratação. Contratação é uma festa, você vai pro aeroporto, é uma festa da... Era assim antigamente. A Manuela Angelini, que está nos acompanhando aqui pelo YouTube, ela pergunta: e lateral esquerdo? Então, o Ceará tem aí à disposição, André, o Matheus Bahia e o Nicolas para a posição de forma oficial, né? São os dois laterais de origem do vovô. O Matheus Bahia, ele vem tratando uma lesão no joelho, não é rompimento ligamentar, é apenas praticamente uma entorse que o Ceará avalia que no sábado contra o Juventude, o próprio Léo Condé falou, como nós trouxemos aqui, existe a possibilidade dele retornar. E essa é a expectativa. Caso ele não volte por hora a vestir a camisa do Vozão, o vovô tem aquela brecha que eu falei aqui em relação a contratações. O Ceará deixa ali uma margem para, em caso de reposição de peças, vai ao mercado novamente para trazer um novo jogador. Hoje tem ali o Nicolas, que é um lateral esquerdo, e o Rafael Ramos, que foi titular na última partida. Inclusive, o próprio técnico Léo Condé falou sobre isso, que o Nicolas, na partida contra o Bahia, acabou sendo crucificado depois do erro na partida contra o Esquadrão Tricolor. Mas o Ceará tem essa válvula de escape. Ainda não está em busca de um lateral esquerdo, mas caso a situação do Matheus Bahia se agrave e ele precise passar por um período longo, longe dos gramados, o vovô deve ir novamente ao mercado. Pois então tem essa possibilidade. Vamos ficar de olho na recuperação do Matheus Bahia, porque ela está diretamente relacionada à possibilidade de o Ceará buscar uma contratação para essa posição.